libertação, vemos as pessoas amarradas pelo inimigo, porque às vezes a liderança não acredita ou não quer acreditar no mover de libertação e de batalha espiritual. Uma das grandes mentiras do diabo com a qual ele tem enganado a humanidade é falar que os demônios não existem, que não existe esse lado escuro, que isso é pura imaginação, que não existe um inferno, não existe o diabo. Esse é um ser criado na nossa própria mente. Mas justamente isso que o diabo usa através da influência deste príncipe, através deste espírito, para manter as vidas das pessoas em cativeiros, escravizar as vidas das pessoas e que as pessoas caminhem no natural, mas não possam caminhar no sobrenatural. Jesus, ele caminhava em duas dimensões paralelas, ele se movia no sobrenatural. Ele fala em João 5, tudo o que eu vejo fazer ao meu Pai, é isso mesmo que eu faço aqui na terra. Ele conseguia acessar o sobrenatural e reproduzir o sobrenatural aqui na terra. Hoje precisamos, meus irmãos amados, voltarmos a esse plano original do Senhor. Esse é o plano original do homem. Quando Deus criou o homem, Ele o fez de duas substâncias. A primeira substância terrenal, o pó da terra, e a segunda, Ele assoprou o fôlego de vida nas suas narinas, para que o homem pudesse caminhar nessas duas dimensões. Nós temos que voltar à essência do que é a igreja, o que Deus planejou, e Ele planejou que a sua igreja fosse uma igreja totalmente sobrenatural. Abre aí Mateus 15, 22 ao 28. Desde o verso 21. E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aqui uma frase muito profunda que diz: não é bom pegar o pão dos filhos. Qual era o pão dos filhos? A libertação. Qual é o pão dos filhos? A libertação. Queridos, não temos como fugir da palavra do Senhor. Diz que o pão dos filhos é a libertação. Outra das características do intelectualismo é que ele não aceita a cura divina. O povo de Deus, o povo hebraico, ele foi treinado, ele foi equipado para ver a Deus fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. O nosso Senhor, o nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos, Ele é um Deus sobrenatural, um Deus poderoso, é um Deus de milagres, é um Deus de curas, é um Deus de prodígios, é um Deus que expulsa demônios, é um Deus que profetiza. A essência de Deus é sobrenatural. Deus é Espírito, Ele é sobrenatural. Nós, como seu povo, temos que nos mover nesta dimensão, na dimensão sobrenatural, na dimensão da cura divina, na dimensão dos milagres. Mas a influência deste Espírito, o Espírito da Grécia, o Principado da Grécia, tem sido tão grande que tem criado fortalezas tão fortemente arraigadas nas mentes das pessoas, que impede que as igrejas sejam salvas, sejam curadas, que as pessoas sejam libertadas, sejam libertas, mas preferem
razoar tudo, raciocinar tudo. Se não entende, então se não é lógico, não é de Deus. E vemos tristemente que a igreja tem começado a satanizar coisas que são sobrenaturais dentro do reino de Deus, por não conseguir entender, e que nunca vamos entender o sobrenatural debaixo da influência deste principado. O sobrenatural não foi feito para ser entendido segundo a lógica, segundo a razão, segundo o raciocínio, mas sim através da revelação. E eu creio que Deus tem aberto este tempo sobre a sua igreja, um tempo profético no qual Ele está liberando revelação como nunca antes. Eu creio que se nós somos livres deste espírito, nós vamos começar a receber revelação da parte do Senhor e coisas que não foram reveladas a mais ninguém. Eu creio que nós estamos vivendo o que diz Isaías 64, que o apóstolo Paulo falou: a coisa que olho não olhou, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam neste tempo. Amém? Eu creio que isso é uma promessa que vai ser cumprida neste tempo. Outra manifestação do intelectualismo é que rejeita os dons do Espírito Santo. É triste, mas não vemos a igreja fluindo nos dons. O único dom que nem sequer é praticado em todas as igrejas é o dom de línguas, mas temos limitado o batismo do Espírito Santo simplesmente a falar línguas. Isso não é tudo. As línguas é apenas uma primeira medida do que Deus tem para nós, o que o Espírito Santo quer derramar sobre as nossas vidas. Há muitos outros dons, há pelo menos 9 dons registrados na palavra que estão disponíveis para todos aqueles que tenham um coração que acreditem no sobrenatural do Senhor. E é tempo de que a igreja comece a se mover nesta operação sobrenatural nos dons. Mas o espírito da Grécia, o príncipe da Grécia, ele resiste à operação dos dons. Outra característica é que humaniza a palavra de Deus. O espírito da Grécia diz que a palavra de Deus é como uma palavra de um homem qualquer. A mentalidade hebraica é que Deus é um Deus sobrenatural, que Deus é Deus e não um homem para ser explicado. Essa foi a mentalidade que Jesus trouxe. Ele veio e demonstrou o sobrenatural. Outra característica do intelectualismo e da operação do espírito de Grécia é o amor pela beleza e a estética. Um exagerado interesse pela beleza. Adoravam mais do que a Deus, e isso se podia ver na perspectiva que tinham da escultura, da arquitetura e de outras coisas. Outra característica deste espírito, deste principado, é o amor e adoração pelo corpo físico. Eles se exultaram de maneira tal o corpo físico que se convirtiu em um objeto de paixão, de lascívia. E isso nós podemos ver claramente hoje na sociedade atual. Através das dietas, dos esportes, a anorexia, a bulimia, a cirurgia estética. Querido, eu não estou contra você cuidar do seu corpo. Mas se o cuidar do teu corpo é o motivo da tua adoração, é porque realmente há uma influência deste príncipe sobre a tua vida. Tem pessoas que não conseguem viver sem estar pegadas ao espelho. Essa é a influência do espírito de Grécia. A manifestar o amor pela beleza. Não conseguem, todo o tempo tão obsessionadas com o físico, o corpo, que se estão um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, que se a perna não está dura, que por aqui, por lá. É triste, queridos, mas você ri, mas é uma realidade hoje na igreja. Que se não vai na academia tantos dias na semana, se sente mal, se sente frustrado. Pelo amor de Deus, isso é uma manifestação clara do espírito de Grécia, do príncipe da Grécia. Você tem que cuidar do seu corpo, tem que fazer ginástica, mas isso não pode estar como algo que seja cultuado na tua vida. Falando com dentistas, é uma evidência que hoje dentro da igreja, grande parte das mulheres praticam a bulimia e a anorexia. Eu tenho ministrado muitas
pessoas com bulimia e anorexia, tudo por causa da obsessão do corpo, de ficar magros, e se olham e tão magros e se veem gordos e querem emagrecer. É triste, mas os dentistas falavam comigo, eles podem ver através dos dentes como é que se chama? Sucos gástricos, como reflexo nos dentes. Eles me falavam que a maior parte hoje das mulheres pratica bulimia e anorexia. Essa é a influência do espírito de Grécia, do principado de Grécia. O amor ao corpo traz como resultado condutas sexuais aberrantes e pornográficas. Tristemente, isto tem entrado fortemente na igreja. Outro das características deste espírito, deste principado, é o amor pelos esportes. As Olimpíadas, por exemplo, têm origem em Grécia, mas realmente o que está detrás das Olimpíadas é um culto aos deuses do Olimpo. De aí vem Olimpíadas, e se cultuava a Zeus. Zeus era o principal motivo de adoração dentro das Olimpíadas. Quando o Rio saiu eleito para trazer as Olimpíadas, todos começaram a celebrar, mas ninguém analisou que traz isso a um culto muito forte a os deuses do Olimpo. E você quer saber algo? Analisa todas as cidades onde as Olimpíadas foram sediadas. Você vai ver que não progressaram, que é uma mentira, que o índice da violência aumentou, foi acrescentado. Por quê? Porque é parte de um culto. As Olimpíadas são um culto aos deuses gregos. O espírito de Grécia é um espírito de competição. As Olimpíadas estão cheias de competição, onde o importante é ser o melhor. Não importa como você vai ser o melhor, mas você tem que ganhar. Se for preciso fazer o que for, você tem que fazer com tal de você ser o melhor e de ganhar. Tristemente, essas atitudes têm entrado também na igreja, e há um espírito de competição, uma inveja, uns ciúmes pelos ministérios. É incrível, queridos, mas é triste ver tanto ministério ocupado de outros ministérios, de difamar, de falar mal dos outros ministérios, em vez de se ocupar de fazer a obra do Senhor. A igreja opera debaixo de um espírito de competição. Quantos membros você tem na sua célula? E você já multiplicou? E aqui, queridos, você tem os que Deus quer que você tenha. Não precisa se comparar, não precisa competir. E começamos a pisar um a outro, os líderes competindo para ver se multiplicam, se tem mais, se agora são supervisores, e depois obreiros, e depois viram pastor. Querido, o ministério não é questão de escalar a maçonaria, faz um ascenso escalonado, o ministério é chamado. Não importa o que você tem que fazer, se você tem que trair a seu companheiro, mas para chegar a ser o primeiro você faz. Essa é a influência do espírito de Grécia. E nós não podemos sermos partícipes dessa influência. Deus nos chama a vivermos no sobrenatural. Outra característica, o espírito de Grécia é o que dá origem ao show. Mesmo que seja gospel, amado, é show. Ao teatro e às máscaras. De fato, a palavra ator no grego é a palavra hipócrita. O apóstolo Pedro, ele esteve debaixo da influência deste espírito, deste príncipe da Grécia, quando ele começou a atuar de uma maneira com os judeus e de outra maneira com os gentis. E Paulo aparece para confrontar essa estrutura na vida do apóstolo Pedro, e ele vem ao arrependimento. Queridos, precisamos ser confrontados. Há muito show, muito teatro, muita hipocrisia dentro da igreja. Até se ensina hoje nos seminários teológicos como você atuar, o arte cênico. Então não é necessário ter unção, é simplesmente saber como você vai separar, como você vai usar o microfone, como você vai gritar. Querido, isso não tem a ver com o plano original de Deus. A unção é o plano original de Deus. Aleluia. Abra aí Gálatas 2, 11 ao 14. Diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível.
Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, diz a Pedro, na presença de todos: tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A palavra dissimulação é a palavra hipocrisis. De aí vem hipócrita. Querido, há muita politiqueria hoje dentro da igreja. Queremos ficar bem com todo mundo. Não queremos ofender, não queremos confrontar. O que não está errado, não queremos falar porque não pode falar. Querido, Deus mandou falar a verdade. Eu creio que Deus está levantando profetas para confrontar a sua igreja. Eu creio que este tempo de pessoas que têm ousadia do Espírito, não para se acomodar e ser politiquinhos e estar bem com Deus, mas também estar bem com o diabo. A palavra de Deus diz em Isaías: ai dos que chamam bom ao que é ruim, do que é ruim ao que é bom. Essa politiqueria e posições, posturas religiosas, hipócritas, Deus abomina isso. E tentamos acomodarmos. Querido, Jesus nunca foi assim. Ele nunca se acomodou aos fariseus, nunca se acomodou à cultura que governava sobre eles e sempre os repreendeu. Hoje os líderes querem ser políticos e estar bem com todo mundo, rindo. Querido, isso não é o chamado de Deus. Se você é um profeta de Deus, você, pelo menos, tem que ser fiel primeiro com Deus do que com o sistema no qual você está. Vemos pessoas com personalidade dupla, são de uma maneira com uns, são de outra maneira com outros. Hipocrisia religiosa. O teatro faz parte da igreja, mas eu creio, amados, que Deus está levantando um remanescente que não tem raízes, que não tem um compromisso com o sistema, que não está enraizado, que não está preso do sistema. Pessoas que têm uma voz profética para repreender, para confrontar a igreja. Somos uma coisa em público, somos outra coisa em privado. Faz um tempo atrás eu decidi algo. Eu não vou perder as minhas forças tentando ser alguém em público e alguém em privado. O que você está vendo, eu sou assim mesmo. Eu decidi que eu tenho uma só cara, querido. E as pessoas que me conhecem mais de perto podem até ver que eu tenho muitos erros, tenho muitas coisas a solucionar, mas eu não sou hipócrita. Deus abomina a hipocrisia. Para o Espírito, para aqueles que estão presos debaixo da operação do Espírito de igreja, é mais importante a posição que eles possam ter com o homem, é mais importante o favor do homem que a misericórdia e a integridade. Que é ser íntegro? É ser a mesma coisa em público do que em privado, é não atuar. Muitos gostam de mostrar os dentes na televisão, mas você vai ver eles fora do púlpito. É importante hoje que nos mostremos perfeitos, porque que vão falar de mim se sabem que eu tenho isso? Hipocrisia, querido. Deus está chamando uma geração de pessoas transparentes. Aleluia. Outra das